Noite em Ciência. Hoje vamos conversar sobre usos terapêuticos da cannabis em comunidades de baixa renda. Vamos saber o que revelam os dados de um relatório recente realizado com moradores de comunidades da cidade do Rio de Janeiro, com dados, por exemplo, de acesso ao medicamento e também relatando situações de preconceito. E você participe, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Agora vamos ao Giro de Notícias. Infovia 01, a nova estratégia de conectividade na Amazônia, é inaugurada na manhã desta segunda-feira. A Infovia é uma infraestrutura de fibra óptica entre cidades do estado do Pará e do Amazonas, gerando conexão para cerca de 3 milhões de brasileiros e favorecendo, por exemplo, a ampliação do sistema de informação do SUS. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anuncia a criação do IPCC da Amazônia, inspirado no painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. O anúncio foi feito durante o seminário científico realizado em Belém, no Pará. A iniciativa conta com a participação de especialistas e pesquisadores para consolidar evidências científicas relacionadas à Amazônia. E também lá no Pará, de amanhã até quarta-feira, representantes dos chamados países amazônicos se reúnem na cúpula da Amazônia. Nova técnica chamada de fluorescência de raio-x é utilizada pela primeira vez em projeto de pesquisa arqueológica internacional, com o intuito de analisar artefatos encontrados em túmulos no Egito Antigo. Até então, a nova técnica de raio-x era utilizada apenas para a identificação de composição química de cerâmicas e metais. Além do potencial da técnica para a detecção dos elementos contidos nas peças, também é possível retratar o que está danificado, dando novas perspectivas para estudos sobre populações antigas. Plantando saúde e reparação, o uso terapêutico da maconha nas favelas do Rio de Janeiro. É o título do relatório que reúne dados de moradores de comunidades cariocas, especialmente da Cidade de Deus e do Complexo da Maré e do Alemão. O levantamento é resultado da iniciativa liderada pela organização chamada Movimentos, que tem como foco o protagonismo de jovens periféricos. No levantamento, mais de 73% dos participantes são pessoas negras e a maioria tem renda mensal de menos de um salário mínimo. E para nos explicar sobre isso, a gente conversa agora com o pedagogo e coordenador da organização Movimentos, Ricardo Fernandes. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, a gente também até já agradece aqui a sua participação. E vamos lá, né? Vamos entender, né, a repercussão do relatório, trazendo aí primeiro a questão da abordagem, né? É uma abordagem inédita trazer a questão da cannabis, né, para a população menos vulnerável? Na verdade, a gente, tendo movimentos, sempre pensa em formas de facilitar e de acessibilizar conteúdo que às vezes não está dentro das favelas, né? De forma expandida. Às vezes está em alguns moradores que ingressam na universidade, no campo acadêmico. Então, o que a gente tenta fazer enquanto movimentos lá, né, não movimentos, o movimento máximo que a gente tenta fazer é trazer a inclusão das pessoas de favela que não estão dentro de discussões, que às vezes nem sabem que certas discussões são feitas. A gente faz movimentos para incluir essas pessoas, para que haja sempre elas participando de discussões que são sobre a vida dela, sobre o direito dela de vir, sobre o cuidado que ela tem sobre o corpo, sobre qualidade de vida, sobre um acompanhamento terapêutico que muitas das vezes nem sabe como isso funciona. Então, uma coisa que a gente fez nessa pesquisa e tem ainda reverberado é o quanto que a gente quer que ela chegue na mão de pessoas comuns, né? Lógico que que os acadêmicos, os intelectuais, as intelectuais, os estudiosos, né, formalmente, são um público muito interessante para a gente gosta, tem carinho, por toda a abertura que a gente tem nesses ambientes. Porém, a gente precisa também fazer esse movimento de trazer um conteúdo muito macro
trazer ele de forma facilitada para que o morador comum da favela acesse os dados sobre a própria vida dele também. Pois é, até aproveito aqui já para corrigir, né? Logo no início falei menos vulnerável é mais vulnerável, né? E aí a gente entra já nessa questão, né, de entender como é que foi a adesão, né? Como é que foi levar essa investigação para a comunidade, como foi a participação, que tipo até de perguntas, né, foram levantadas, foram elaboradas para a gente ter aí um diagnóstico da situação. Então, a gente teve, antes de iniciar a pesquisa, encontros de consultoria com pessoas que têm trabalhos ligados a cannabis, a maconha, algumas de fora da favela, outras de dentro da favela, para entender como tem funcionado essa demanda, quais são as ações e atividades que têm sido feitas, como é que isso se dá. É um território diferente de um território como uma universidade ou como alguns outros espaços, assim. Existem tensões dentro desse território que precisam ser muito bem vistas, muito bem observadas, porque são tensões. E aí o que a gente percebeu nessa nossa consultoria, nessa troca de ideia, é de que existia um número muito grande de mães que fazem uso do óleo de canabidiol para o tratamento dos seus filhos com autismo. Então, um projeto da Rafa, lá no Complexo do Alemão, o NEEM, é um projeto direcionado para mães com crianças com autismo, mas também já tem uma abrangência para outro público, mas o foco principal do projeto é direcionar para a mãe com seus filhos, para dar o suporte para que essas mães consigam receber o óleo, mas com todas as questões documentais, com todas as entradas que tiverem que dar de documento no SUS, tudo, para não ter a tensão de você estar com que nas favelas tira a vida de muitas pessoas dentro da sua casa. Então a gente observou assim que muitas pessoas assim, né, que responderam o nosso questionário, muitas mulheres tinham uma tensão quando acontecia uma operação, sabendo que tinha na sua casa um óleo de canabidiol, um óleo de maconha, né? Ainda que tivesse uma receita, diante de todos os abusos, todas as violações de direito que os funcionários públicos fardados exercem dentro das favelas, encontrar um óleo na casa de uma pessoa, que ele não tem autorização para entrar, mas ele entra, encontrar um óleo seria algo bem tenso para aquelas pessoas. Então, a gente observou muito isso sendo apontado. Teve uma informação também muito curiosa para a gente e para um público no geral, que é a presença das pessoas evangélicas, sim, dentro dessa pesquisa, e a presença dessas pessoas falando que estão abertas a fazer o uso do óleo, ou algumas que já fazem. Dentro de todo esse movimento que foi, esse movimento político-religioso que houve no Brasil durante esses 6 anos, perceber que dentro dos espaços evangélicos as pessoas estão ali em busca de qualidade de vida, busca da liberdade para os seus corpos, né? E aí perceber isso foi muito interessante para a gente. Vai para um lugar não comum, né? Porque o senso comum nos leva a achar que é um público que não acessaria, que teria todos os tipos de preconceito. Não é que não tenha, mas a gente percebeu que tinham pessoas inclinadas a querer fazer, ou algumas que já fazem. Então isso deixou a gente muito feliz. E um dado que leva a gente para um lugar que a gente ainda percebe que precisa caminhar bastante é saber que muitas pessoas que hoje conseguiram acessar ou alguma informação ou o próprio óleo foi a partir de um projeto social e não a partir dos processos burocráticos do SUS. Isso para a gente é muito entristecedor, porque um projeto social ele não tem como ser o Estado. Ele é um suplemento de algo que o Estado não está podendo fazer em tal parte. Mas ele não pode suprir tudo porque ele não é o Estado. Ele não recolhe impostos das pessoas, ele não tem responsabilidade legal sobre a vida das pessoas. Então, assim, saber que as pessoas ainda dependem de projetos sociais nos entristece de um lado, porém, ao mesmo tempo, nos dá como posso dizer, acho que uma animação, saber que tem tanta gente em tantos lugares desse Rio de Janeiro se disponibilizando dentro de favelas. A gente sabe todas as tensões que existem dentro das favelas para acessibilizar o óleo para outras pessoas. Então, isso assim, deixou a gente muito feliz e um dos objetivos dessa pesquisa é fortalecer essas pessoas que fazem esses trabalhos para que elas tenham cada vez mais segurança para fazer esse trabalho e cada vez mais direitos garantidos para desempenhar o trabalho que tem feito até então, que dá
um suporte absurdo ao SUS e o SUS precisa devolver qualidade para essas pessoas que têm levado qualidade de vida para tanta gente através dos olhos e E, das informações, que é muito importante. Ricardo, tem um ponto que eu quero também, né, trazer aqui com você, que é a questão econômica, do acesso até ao medicamento. Mas antes, aproveitando, né, esse gancho que a gente está falando aqui, trazendo, né, mais informações sobre o tema, levando para a comunidade que nem sempre tem o acesso a essa informação. E quanto a isso, eu queria que você falasse para a gente sobre a opção do relatório em trazer logo já para o título a questão da palavra maconha, para a gente trazer mais informação ao invés de cannabis. E aí eu queria que você trouxesse a questão da linguagem como até uma estratégia de trazer mais informação para o tema. Sim, muito boa pergunta, obrigado por essa pergunta. Então, a gente no Movimentos, a gente conversa, debate muito, assim, para trazer alguma coisa, né, para pôr alguma coisa na rua, né, para fazer algo nosso nascer. Tem um debate muito honesto e sincero da gente de que isso aqui dá para uma pessoa comum da favela ler e se reconhecer? Dá para uma pessoa comum entender? Dá para uma pessoa comum querer consumir? A gente está falando a língua dessa pessoa? Aí é nesse lugar que a gente vai construindo a nossa maneira de dialogar, nossa maneira de se comunicar, fazendo sempre a busca de uma comunicação popular para que acesse as pessoas da favela, mas pessoas também de fora da favela, que é uma comunicação que é muito mais ampla do que direcionada especificamente para um público. Não tem, às vezes, as gírias que são, às vezes, usadas dentro da favela naquele momento, porém, tem maneiras de se falar que vão ser usadas na favela que também é entendida em outras partes da cidade, em outros campos, como o campo acadêmico, como o campo intelectual. Então, a gente pensa muito nisso. E a própria palavra maconha, usar a palavra maconha, é disputar o direito de usar a palavra que é tão criminalizada, que é tão reduzida em muitas partes da cidade, para muitos tipos de pessoas, inclusive para pessoas que são dentro de favela. Então, quando a gente vai ali na busca de ter esse nome autêntico, é não querendo tornar o uso da maconha medicinal como o uso da maconha legal, em comparação à outra, essa é legal, a outra não é legal, sabe? Que é um lugar que tira o direito a liberdade do corpo, a liberdade das pessoas em relação a fazer o uso da maneira como elas quiserem, né? E tomando seus cuidados, tendo seus acompanhamentos. Então, quando a gente fala maconha, é porque é a palavra que todo mundo conhece, é a palavra que, quando tem uma matéria no jornal, né, então, queimaram não sei quantos hectares de maconha, não sei quantos... É a palavra maconha, não usa a palavra queimaram não sei quantos hectares de cannabis, sabe? Então, é importante a gente escutar essa palavra e ressignificar essa palavra enquanto uma planta que faz bem a muitas pessoas, que muitas vidas e muitas saúdes dependem dessa planta. Então, a gente disputou esse nome, disputa em todos os lugares que a gente fala, a gente vai, para não precisar amenizar o que ela é para conseguir acessar certos lugares. É maconha medicinal, não que a gente não fale cannabis, mas maconha medicinal precisa estar em disputa e a gente está disputando isso. Beleza, e aí a gente entende também o potencial, né, da questão da cannabis ou maconha medicinal para as pessoas que precisam desse medicamento, né? A gente sabe também o quanto tem feito diferença, principalmente aí como você mencionou logo no início, né, para as crianças, pessoas com o aspecto do autismo. E aí eu queria que você trouxesse a questão do acesso ao medicamento. A gente também sabe que tem uma importância econômica, o poder aí, né, financeiro para ter acesso. Como isso tem chegado, né, até as comunidades, sendo que em alguns casos pode chegar até R$ 2.000 um óleo. O que a gente percebe na pesquisa é que a maior parte das pessoas acabam acessando o óleo, o remédio, a partir de projetos sociais. As pessoas colocaram o quanto que é difícil acessar a partir do SUS, por conta de todo o processo burocrático, de todas as exigências, todas as dificuldades, né? E aí sempre precisam de um apoio de um projeto social para fazer isso acontecer. E a dificuldade das pessoas conseguirem comprar o óleo por conta do seu valor. Entendendo que o custo de vida de uma pessoa, de uma família tradicional, uma família tradicionalmente muito alto,
como incluir um remédio que custa de 500 a 2.000 reais. Então, o que a gente percebeu é que os projetos sociais têm sido o maior suporte para essas mães. A gente tem percebido que as mães conseguem acessar o óleo a partir dos projetos sociais, que financeiramente é impensável para elas conseguirem custear o valor que é, né, que às vezes vai de 500, tem remédios que custam 2.000 reais, depende da dosagem daquela criança, depende do que aquela criança tem apresentado. Então, é uma variação que não foi pensada no orçamento daquela família, que muitas, infelizmente, às vezes não tem nenhum orçamento, sabe? São famílias que muitas vezes os homens abandonam, né? Então são mães solos que criam crianças com todos os seus níveis de autismo sozinhas, sabe? E aí acaba tendo somente o suporte desses projetos sociais para conseguir acessar os órgãos, assim. Então, um dos gritos que a gente traz nessa pesquisa é o quanto que esses projetos precisam ser fortalecidos, mas também o quanto que o SUS precisa repensar a maneira burocrática e logo burocrática excludente de acessar o óleo a partir do seu sistema. Ok, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, né, do nosso programa e vou encaminhar aqui uma pergunta da nossa audiência para a gente encerrar, que traz aqui para a gente nessa questão, como você pontuou, do receio, da repressão, do medo que muita gente na comunidade tem quando há uma operação e aí encontrar o óleo em casa. E aí a Marcela, ela pergunta o que é possível fazer para que elas se sintam mais protegidas disso? Assim, que a gente vai pensando mil formas de reduzir os danos que o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, funciona. Então a gente, nesse momento, pensa em como reduzir esses danos para conseguir dar conta do que está acontecendo, para depois elaborar coisas que sejam mais seguras. Então, nesse momento, assim, a gente, né, percebe que as pessoas se aconselham a não deixar o óleo em um lugar tão exposto, a não confrontar um policial que às vezes vai à sua casa sem mandato e sai entrando. Então, é possível que ele vá acessar aí o seu óleo se estiver num lugar muito exposto, vai te questionar, vai te amedrontar, sabe? Então, o trabalho que a gente tem feito e tem acompanhado algumas organizações é de tomar um cuidado extremo para que reduza os danos de você estar ali de uma maneira que exposta. É isso, a gente fica por aqui, agradeço imensamente a sua participação, trazendo sempre mais informação aqui para você. Ricardo, gratidão por tanta informação no boletim e até a próxima. E você já sabe, fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Nosso próximo encontro é na quarta-feira, ao vivo às 3 da tarde no YouTube e depois às 7h30 da noite na TV. Você já sabe, hein? Te espero lá.